Bom, estamos aqui na lição 10. A gente vai abranger um período extenso aí do século XIX, né? Nessa lição, que vai justamente desde a proclamação da independência até 1840, tá? De 22 a 40. E vários, enfim, um período rico, mas que a gente começa, então, né? Justamente pelo marco da independência. Tá? Quando Nelson Werneck Sodré vai falar sobre a independência, ele já chama a atenção logo de cara que a independência não foi um fato simples. Portanto, não é simples de analisá-la também, o que aconteceu naquele momento. Né? Mas ele diz que para a gente começar essa análise, é preciso pelo menos enxergar duas coisas de maneira bastante separada e nítida. Tá? A primeira é de que havia uma dimensão da independência, que era a questão da separação da metrópole. Tá? O Brasil queria se separar de Portugal. Mas havia uma outra dimensão que ele acha fundamental, que era a questão da organização do Estado. Quer dizer, imediatamente, quando fosse separado, teria que haver uma discussão, então, de qual era o Estado, né? E qual era o modelo de Estado que o Brasil deveria adotar. Né? Então, essas duas discussões, de alguma maneira, elas estão um pouco embaralhadas, porque, dependendo do Estado que fosse ser implementado, eu talvez preferisse deixar do jeito que estavam as coisas. Né? Quer dizer, então, essas coisas estão bastante amarradas. E, evidentemente, por causa disso, quer dizer, não havia unanimidade em torno da independência, a adesão das pessoas foi sendo feita aos poucos, de maneira bastante lenta, dependendo de mais ou menos pessoas irem aderindo àquilo, né? E num processo que em alguns momentos envolvia alguma ordem de consenso, em outros momentos que não tinham consenso nenhum, quer dizer, que as pessoas discordavam radicalmente nessa movimentação, né, que decorreria da própria independência. Tá? E aí que essas oscilações em torno dessas adesões ou não, dos consensos ou não, eles vão criar uma espécie de oscilação, né, em que, num certo sentido, a própria movimentação política vai influir na imprensa e no grau de liberdade que a imprensa vai ter em determinados períodos, e, por outro lado, a própria imprensa também vai interferir nas mobilizações ou nas movimentações políticas. Né? Então tem um jogo aí realmente muito imbricado de imprensa com política que a gente percebe nitidamente nesse período. Tá? Para começar a explicar, então, quais eram as forças que estavam em jogo nesse momento, etc., né? O Nelson Werneck inicia expondo o fato de que, então, Dom João VI estava no Brasil desde 1808, né? E aí, em 1820, eclode uma revolução de caráter burguês em Portugal, que exige, então, a formação de uma constituição, né, para que a monarquia continuasse, né, que fosse feita uma nova constituição para Portugal, e que imediatamente também o próprio centro, né, a coroa, o rei, né, voltasse para Portugal. Né? Há uma cobrança no sentido de que ele volte para Portugal. Então, e ele se vê ameaçado no sentido de talvez perder a própria coroa. Né? Então, o que vai dar uma espécie de start, né, nesse período aqui no Brasil vai ser isso. Por quê? Porque Dom João VI vai ter que ir embora. Né? E quando ele resolve ir embora, que vai ser em 21, logo no ano seguinte, começa a existir um certo incômodo, porque, em grande parte, as potenciais divergências que poderiam haver entre quem morava aqui no Brasil, que eram pessoas mais liberais, pessoas mais autoritárias, né, mais conservadoras e tal, em grande parte, quer dizer, as diferenças que havia entre esses grupos foi, num certo sentido, sanado quando Dom João VI veio para o Brasil e abriu os portos, quer dizer, que tornou, né, possível ao comércio liberal se estabelecer e progredir aqui no Brasil. Né? E
E por que essa estabilidade se vê ameaçada? Porque com o retorno de Dom João VI para Portugal, imediatamente começa-se a perguntar se todos os avanços do liberalismo que houve no Brasil, como a abertura de portos, que era uma questão fundamental, se elas não tenderiam a regredir. Né? Quer dizer, Dom João VI voltando para Portugal, ele fechava os portos de novo e o Brasil passava a ter uma relação de dependência, de caminho, de rotas com Portugal novamente. Né? Começa a estabelecer esse tipo de dúvida, né? De ter que mandar muito dinheiro de novo para Portugal, começar a ser mais explorado do que na época que Dom João VI estava aqui, que o dinheiro acabava ficando aqui mesmo. Né? Então essas questões de relação colônia-metrópole que começam a surgir uma tensão. Tá? E aí, nesse sentido, quer dizer, o Nelson Werneck ele faz uma avaliação, digamos, de classes sociais ou de grupos que estão envolvidos nessa tensão, né? E mostra que, inclusive, essa tensão envolvia uma dimensão externa, quer dizer, aquela burguesia inglesa também, que estava interessada em comercializar com o Brasil, que Hipólito da Costa era um representante aqui e tudo mais, ela também se vê um pouco ameaçada com essa nova situação. Né? Então, a burguesia externa começa a se sentir um pouco ameaçada. Uma burguesia interna começa a se sentir um pouco ameaçada, e aí, nesse sentido, quer dizer, essas duas forças começam a se separar um pouco, tanto da classe feudal, que era Dom João VI, né, quanto também do próprio movimento mais conservador brasileiro, realmente muito monarquista e ligado às forças da igreja e tudo mais. Né? Quer dizer, começa a haver uma fissura dessas forças, né? E esse conflito, quer dizer, vai desencadear, inclusive, né, em relação às pessoas que são proprietárias de terra, exploradoras no Brasil, de uma espécie de divisão entre uma possível um liberalismo, digamos, de direita e um liberalismo mais de esquerda, né, que começam a se consolidar, né, como uma divisão interna no Brasil e que é agravada pelo fato, né, de que também pode existir alguma coisa bastante de esquerda, digamos assim, no Brasil, que queira mudar muitas coisas, que é a própria classe de servos e de escravos, né, que estava numa situação horrorosa aqui e que qualquer tendência de articulação, digamos assim, mais de movimento liberal, republicano, de abolição da escravidão, ia, evidentemente, contar com o apoio dessas classes servos e escravos, né? E tudo isso se contrapõe, então, a essa classe feudal monopolista que vai ficando cada vez mais isolada, né? E com o fato de Dom João VI ir embora, aí vai ficar sozinha mesmo, quer dizer. E aí, nesse sentido, o que vai acontecer, né? Vai haver uma espécie de afrouxamento da própria censura à imprensa. Quer dizer, essas forças nacionais de caráter mais liberal, mais de esquerda, né, vão começar, então, a usar as suas forças, o seu poder, para que justamente a imprensa não seja mais tão perseguida e há, então, um breve lampejo, digamos assim, dentro daquela situação de censura muito sólida que havia até então, há um breve lampejo de liberdade de imprensa, né, que vai se manifestar num debate a respeito dessa temática, então, da volta de Dom VI para Portugal e o que isso pode representar, né? O que isso pode representar aqui no Brasil, né? Então, o centro inicial dessa discussão e desse debate, né, por intermédio, inclusive, da imprensa, vai ser o problema dos portos. Vai ter um papel fundamental, né? Essa discussão de que, por mais que o governo voltasse para lá, não se queria mais que se mexesse em problemas de ordem de taxa, de importação e também de fechamento de portos, né? E aí, meio que como um pontapé inicial em relação a esse tema, quer dizer, essas forças liberais de esquerda e de direita também começam a se aglutinar, né? Uma força que começa a ganhar uma espécie de legitimidade enquanto categoria de representação burguesa mesmo, né? Em oposição à própria monarquia, ao poder absoluto, tá? E aí, o que acontece? O grande problema do pano de fundo era o seguinte, era a discussão de que essa liberalidade que ocorreu aqui no Brasil, a partir de 1808, quando os portos são abertos, era uma liberalidade que foi dada, quer dizer, não foi uma luta, uma conquista da burguesia
a conquista da abertura de portos. Isso é uma coisa que Dom João VI vindo, ele deu isso de presente para a burguesia local como uma espécie de moeda de troca, até para conseguir mais apoio e tal, mas também havia uma pressão internacional inglesa, né, de que isso ocorresse, quer dizer, ele foi obrigado meio que a fazer isso, mas não totalmente obrigado, quer dizer, não foi uma conquista interna dos brasileiros essa liberdade, né, e que justamente então começou-se cada vez mais a pensar nesse retorno como uma ameaça de fechamento de portos, né, que deu ensejo a um liberalismo de circulação de jornais justamente para discutir esse tema, né? Só que o que vai acontecer? Quer dizer, quando os jornais começam a discutir esse tema, existe uma espécie de abertura, digamos assim, de circulação de informações, que um pouco depois já vai resultar na inserção do próprio debate das relações com a colônia, da relação de subserviência com a colônia. E o tema, então, da independência vai aflorar nessa espécie de brecha que a discussão a respeito dos portos suscitou. E aí começa também a haver uma movimentação no sentido de que, imediatamente, os movimentos mais de esquerda aderem rapidamente à tese da independência. Tá? Os movimentos mais conservadores não, mas começa a existir uma tendência da burguesia, mesmo que de direita, de também aderir, por quê? Por causa do medo do fechamento dos portos e de alguns passos atrás, digamos assim, que poderiam ser dados. Então a tese da independência começa a ganhar força. Tá? Dentro dessa nova composição de forças, quer dizer, algumas movimentações de Portugal também agravaram isso, porque um pouco depois de Dom João VI ir para Portugal, chega uma intimação aqui para que Dom Pedro I vá também, né? Que gera o famoso episódio lá do Fico e tal, não sei o que lá, onde ele meio que desrespeita uma ordem de Portugal, né? Então começam a surgir episódios assim, que começam a trazer à tona cada vez mais com força essa tese da independência, né? E ela efetivamente vai se consumar, então, em 1822. Agora, repare, né, o Nelson Werneck vai chamar a atenção para isso, como que o fato da independência ter se tornado uma espécie de bandeira comum dessas forças faz, principalmente, as forças mais liberais de esquerda, faz elas confundirem um pouco a tese da independência com a tese de uma liberdade que poderia, porventura, dar outros passos, né? Que passos? Basicamente os passos no sentido de uma república e os passos no sentido da abolição. Quer dizer, são passos quase que automaticamente que as pessoas de esquerda que pensaram em independência pensaram, agora a gente vai engatar aí numa reta de avanços, né? E aí o que vai acontecer? Então uma espécie de ânimo da sociedade burguesa, né? No sentido de pensar que poderia efetivamente a luta pela independência desembocar uma forte luta por garantia de direitos burgueses, né? Mas, enfim, no bojo dos direitos burgueses também estão os direitos da liberdade de força de trabalho, né? Então, essa coisa começa a ganhar uma certa dimensão, né? E, evidentemente, quer dizer, o Nelson Werneck está chamando a atenção de que isso era uma espécie de ilusão. Era uma espécie de ilusão por quê? Porque o movimento de 1820 no Porto foi um movimento de característica burguesa, né? Mas que imediatamente após o retorno de Dom João VI a Portugal, né? Um pouco depois, em 23, se não me engano, ele já dá um golpe absolutista de novo lá e retoma o poder absoluto. Quer dizer, foi uma tentativa da burguesia de pôr um pouco a cabeça de fora, de respirar um ar, porque Dom João VI estava longe, mas que imediatamente ele voltando para lá, ele baixou o porrete lá e acabou com a brincadeira, né? E essa coisa dele mandar Dom Pedro I voltar para Portugal também tinha um pouco esse clima, né? De Portugal querer dar um golpe de novo para voltar às condições absolutistas e inquisitoriais do passado recente, né? E que o Brasil não estava, os brasileiros, né? Mesmo os liberais não estavam mais afim, né? Enfim, então há essa materialização
enfim, da independência, mas o Nelson Werneck já chama a atenção que logo em seguida vai haver uma espécie de retrocesso. Tá? Isso vai ser muito imediatamente posterior à própria independência, né? Vai haver um retrocesso muito forte, assim, que era, então, o que era possível acontecer na época era isso. Tá? Então, o que ele está dizendo aqui? Né? Que em 1821 começa a surgir, né, novos jornais, porque começa a se fazer uma espécie de vista grossa, né, em relação à censura depois que Dom João VI vai embora, né, muitos informativos, e aí ele fala, né, por exemplo, o Diário do Rio de Janeiro, que vem a público dia 1º de julho de 1821, e 4 dias depois de assinada a Constituição Portuguesa, que era uma Constituição já mais liberal e tudo mais, quer dizer, nada é noticiado nesse jornal, né? Isso também, primeiro para caracterizar um pouco essa dificuldade de apuração da época e até de ênfase nos assuntos, e por outro lado também enfatizar que no caso desse Diário do Rio de Janeiro, surge então um jornal aqui no Brasil que era mais voltado para furtos, assassinatos, espetáculo, clima, fuga de escravo, aluguéis, quer dizer, eram de temáticas mais generalistas, assim, que essa abertura aí também possibilitou o surgimento desse tipo de jornal, né? Esse Diário do Rio de Janeiro, ele não noticiou a proclamação da independência, dia 7 de setembro, quer dizer, porque ele não queria se meter com esses assuntos. Ele era de um português que chamava Zeferino Meirelles, né? E que não queria se meter nesses assuntos, mas mesmo assim ele só foi vítima de um atentado e morreu por força desse atentado. Quer dizer, então como também que essa liberdade não era uma liberdade absolutamente que pudesse tranquilizar os jornalistas ou quem quisesse, enfim, se envolver com essa área, né? O primeiro jornal, então, que teoricamente, no embalo dessa abertura, né, efetivamente defendeu interesses brasileiros, foi um jornal que se chama o Diário Constitucional. Vejam que só pela questão do nome, né, Portugal tinha acabado de proclamar uma Constituição, já apontava para a ideia de que surgissem jornais no Brasil defendendo a Constituição também, tá? Que começou a circular na Bahia em agosto de 1821. Tá? Então, é o primeiro jornal que levanta já no título, mas que também começa a defender bandeiras, né, brasileiras, digamos assim, em detrimento dos interesses de Portugal, né, esse jornal aí. E ele trazia como epígrafe, né, a seguinte frase: a verdade que eu conto nua e pura vence toda a grandilóquia escritura, né? Quer dizer, é melhor uma verdade escrita de maneira simples do que um texto todo rebuscado que acaba ocultando a verdade. E ele participa de uma campanha eleitoral, tem uma eleição lá na Bahia que ele participa, onde portugueses e brasileiros poderiam ser eleitos a cargos, né, por intermédio de voto, né? E ele faz uma campanha a favor dos brasileiros, para que se vote nos brasileiros. Então, a primeira campanha eleitoral em que o jornal tem alguma ordem de presença, né? Mas a reação contra esse jornal foi tão violenta que, no mais próximo das eleições, ele teve até que parar de circular, porque eram ameaças de morte, de quebrar a redação, etc., que começaram a surgir, né? Foi uma violência tão grande que eles tiveram que suspender o jornal, mas os brasileiros ganharam o maior número de cadeiras lá daquela eleição, né? E o primeiro ato que eles decretam na Bahia após tomar o poder nessa Câmara aí, uma espécie de Câmara de Vereadores da época lá, foi justamente suspender a censura à imprensa, tá? Então são pequenas movimentações que inclusive começam a acontecer nos estados, né, mais distantes do Rio de Janeiro, que era onde ficava a corte, né, e que começam a dar cada vez mais abertura para esse tipo de manifestação, tá? Agora, dentro de uma situação ambígua, quer dizer, ao mesmo tempo que havia uma legislação, uma casa legislativa dando liberdade de imprensa, garantias legais, né, tentando pelo menos fazer isso, por outro lado tinha um tal de General Madeira na Bahia, que era um cara violentíssimo e amarrado com Portugal e que de vez em quando descia o pau dos jornalistas, né? Quer dizer, então, essa coisa de pequenos passos, pequenos avanços, mas que é esse primeiro momento aí de 1821, onde tem uma brechazinha para o jornalismo crítico. Tá? Outros nomes importantes do período vão ser Joaquim Gonçalves Ledo e o Januário da Cunha Barbosa, né?
esse Ledo e Barbosa, vários momentos aí vão ser citados novamente, que criam um jornal que se chama Revérbero Constitucional, que leva, né, constitucional também no seu nome, Fluminense, 1821, no Rio de Janeiro, né, que é um órgão de doutrinação da independência. Então, é um jornal que efetivamente começa a fazer campanha pela independência do Brasil. Tá? Assim, na verdade, quer dizer, o Correio do Rio de Janeiro, do João Soares de Lisboa, foi quem lançou a ideia de uma constituinte, né? E uma constituinte, no fundo, implicava numa independência, né? Porque seria uma constituinte feita por deputados brasileiros eleitos aqui por meio de vontade popular, né? E que uma espécie de malandragem, né? Ou de esperteza política, né? Desses jornalistas, o que eles fazem? Em vez de eles baterem contra o governo, né? Eles procuram o Dom Pedro I e pedem ao príncipe que ele convoque a Constituinte. É uma malandragem, né? Para tentar envolver justamente o príncipe nessa movimentação. Tá? E esse tipo de movimentação, quer dizer, o Dom Pedro aceitou a proposta, né? O que justamente vai caracterizar a própria independência, né? E isso acaba então cindindo de maneira radical a própria esquerda e direita, porque no mesmo momento que, digamos assim, ele oficializa uma independência porque ele diz que vai chamar a Constituinte, né? E isso tem um sentido muito mais real, assim, concreto, do que o próprio 7 de setembro, né? Que tem uma representação assim, de um papel tão simbólico que vários jornais da época não noticiaram o 7 de setembro. Enfim, mas isso sim tinha uma relevância política, né? Quer dizer, porque já começava a apontar para a ideia de como seria um Estado brasileiro e já meio que tinha podada a independência, porque a hora que você chama uma Constituição sem consultar Portugal é porque você já chutou o balde, né? Quer dizer, a independência já aconteceu, né? Então isso realmente vai acontecer, né? Tanto é que em 15 de outubro, quer dizer, dada essa nova configuração, aí o próprio Revérbero ele para de circular, né? E dizem os seus autores que pararam de circular porque, digamos assim, já tinham cumprido o seu papel de lutar pela independência e a independência já havia se consumado. Mas a verdade é o seguinte, que esse passo do Dom Pedro de promulgar proclamar a independência e chamar a Constituinte criou uma fissura novamente entre direita e esquerda que, se estavam unidas aqui no Brasil em torno do projeto da independência, quando falaram em Constituinte, aí a coisa já mudou a situação, porque a direita não queria que, porventura, deputados fizessem uma lei lá que acabasse com a escravidão, ou que propusesse alguma coisa mais próxima da república. Então, eles não queriam isso, né, que acabasse com os monopólios, e com os oligopólios e com os latifúndios, quer dizer, aí começa uma outra ordem de preocupação, né, das forças conservadoras, e aí a próprio liberalismo de direita junta nos conservadores de novo, e com Dom Pedro I dão uma espécie de contragolpe, quer dizer, ao mesmo tempo que a independência vem, por outro lado, o que acontece? A censura de imprensa é massacrada. Então, em setembro é proclamada a independência, em outubro, os jornalistas, no final de outubro, há um golpe ministerial e os jornalistas começam a ser perseguidos, tá? Mesmo que uma Constituição vá ser elaborada. Tá? Então, esses jornalistas que disseram que pararam de escrever porque já tinham chegado ao seu objetivo, digamos assim, né? Foram perseguidos e o Ledo teve que fugir, né? Do Brasil, né? O autor dos autores do Correio do Rio de Janeiro, né? Eles tiveram que, e também do Revérbero Constitucional, tiveram que fugir do Brasil, e um foi para a Argentina, o outro foi para a França, quer dizer, os jornalistas começaram a ser caçados. Tá? A Constituinte, né? Aí eu vou adiantar um pouco o que aconteceu para vocês entenderem o contexto. Né? Quer dizer, a Constituinte não vai dar nada, ela vai ser desfeita. Quer dizer, foi um jogo do Dom Pedro I, e justamente para reunir e angariar os apoios de todo mundo, quer dizer, ele falou que então ele ia abrir uma Constituinte e tal, mas em seguida ele vai acabar com ela em 23, né? E, enfim, o jornalismo que achou que ia respirar, então, respirou um ano praticamente, 1821 e 1822,
já começa toda uma perseguição à imprensa, que vai ser um capítulo longo agora que o Nelson Werneck vai desenvolver para a gente. Tá? Então ele vai começar, dentro desse contexto aí que a gente já entende qual que é, quer dizer, houve uma união provisória entre liberais de direita e de esquerda, que eram os homens livres, burgueses, né? Contra os conservadores, que eram os latifundiários, que em termos numéricos eram poucos e tudo. Os funcionários públicos e tal eram muito mais do que o dono de fazenda de engenho. Né? Então, há num certo momento uma espécie de pressão que tende a balança para esse lado, a independência é proclamada, mas logo em seguida metade do pessoal que estava mais, né, que foi a favor da independência, se separa do grupo de esquerda e volta para a sua composição originária, junto com Dom Pedro I e com os conservadores. Né? Então volta, né, uma fase muito dura de perseguição à imprensa, né, em que, digamos assim, iludidos pela ilusão, pela figura da independência como um possível avanço, uma possível modificação do Brasil, aí imediatamente em seguida, quer dizer, essas forças de esquerda vão perceber que ninguém queria avanço nenhum, né? Que a independência, na verdade, foi uma contingência ali de medo, de fechamento de portas e tal, que uniu determinadas forças, mas resolvido esse problema com a independência, quer dizer, Dom João VI não pode mais mandar fechar a porta aqui, então acabou, voltamos a colocar nossos engenhos para funcionar com escravo e a vida que segue, tá? Então, nesse sentido, quer dizer, alguns jornais como Malagueta, por exemplo, que surgiu em 1821, justamente nessa abertura, do Luiz Augusto Mey, né, que circulou até a independência, mas depois virou um jornal irregular, que saía de vez em quando tinha condição de sair, tá? Mas era um jornal importante, que foi o que mais público teve no período, né? E aí ele dá um número, tinha 500 assinantes, para a gente ter uma dimensão também de qual era o tamanho dos jornais do Brasil. Né? 500 assinantes era o maior jornal do Brasil em circulação. E que quando critica Dom Pedro I, porque justamente há essa perspectiva de uma traição, de ideais mais libertários e tudo mais, né? Um outro jornal que era áulico, que se chamava O Espelho, publica uma matéria lá com palavrões do mais baixo calão, né? Que chama o Luiz Mey de cachorrão, de pé que o pariu e tal para baixo, né? E dizem, né, as más línguas de próprio Nelson Werneck Sodré, que quem escreveu esse artigo teria sido Dom Pedro I, né? Não existe uma prova cabal assim, mas era um jornal que publicava artigos de Dom Pedro e provavelmente ele que respondeu, né? Então, Dom Pedro também entrava nas brigas verbais dos jornais do período, né, para vocês terem uma ideia. E logo em seguida, quer dizer, desse bate-boca, a casa do Mey, Luiz Mey, é invadida, né, à noite por homens com espadas e cacetete e pedaço de pau. E, enfim, desce um porrete lá em quem está lá na casa lá, ele acaba não sendo morto porque ele foge pelos fundos da casa, mas ele perde a mão esquerda, o dedo direito da mão fica atrofiado, quer dizer, é uma coisa violentíssima, né? Ferimentos na cabeça, no pescoço e tal. Quer dizer, que é a maneira como, né, dentro desse momento de liberdade da imprensa, como é que a imprensa era tratada, né? Quer dizer, voltou uma perseguição violenta contra os jornalistas, né? E assim, aí também ele vai falar um pouquinho do Cipriano Barata, né? Porque em abril de 1822 surgem então os jornais que ficaram conhecidos do Cipriano, que se chamavam Sentinela, né? Que ele escrevia e dava esse título Sentinela como se fosse um guarda da sociedade, né? Que estivesse lutando pelos valores da verdade, da avançada e tal. E o Cipriano, enfim, ele foi preso, né? E escreveu, inclusive, da cadeia, diversos sentinelas, né? Então, quer dizer, esse tipo de gente que aí era mais característico realmente da esquerda, né? Quer dizer, o Cipriano, ele conspirou na Bahia em 1798, que foi uma tentativa de revolução que houve lá no período, aderiu ao movimento de 1817 em Recife, né? E fundou o primeiro jornal republicano, né? São dados biográficos do Cipriano. E foi então pioneiro da imprensa libertária e tal, porque daqui a pouco a gente vai falar mais de um tipo de jornal que foi batizado como Pasquim, que é bem característico então desse período, né? Ele combatia muito Dom Pedro I e tal, né? Então são marcas aí. E por outro lado, quer dizer, surgiu também o Correio do Rio de Janeiro, né, em 1822,
que era do João Soares Lisboa, que era outro jornalista que também foi preso, condenado, expulso do Brasil, né? Então era um pouco assim a ambiência assim, da perseguição à imprensa que eles vão... que o Werneck Sodré está pintando para a gente. Aí tem uma frase que eu acho bem interessante, né? Porque o Werneck Sodré vai trazendo elementos históricos e ele vai tecendo algumas observações dele, né? Da observação dele, o que ele pensa sobre o assunto. Ele fala assim, como todos sabem, subversivo é tudo que contraria os interesses da classe dominante, né? Então, em 1822 era subversiva a ideia de república, né? Vê como essas coisas mudam historicamente. Alguém que pensasse em república era um subversivo, né? Então, para vocês verem que essas coisas de chamar a gente de subversivo não é coisa nova, tá? Aí ele entra, então, no último capítulo, né, desse período aí, que ele chama justamente de Pasquim, né, e a primeira parte do capítulo chama a luta pela liberdade. Então, ele recua só um pouquinho para mostrar uma coisa importante, porque em 1821, quando Dom João VI vai para Portugal, ele deixa uma lei de censura aqui no Brasil. Ele promulga, antes de ir embora, uma lei de censura e diz que é proibido imprimir aqui no Brasil qualquer coisa que atente contra a religião, a moral, os bons costumes, a Constituição, porque tinha sido aprovada uma Constituição em Portugal, e o rei, né? Então ele cria uma lei, né, nos moldes da lei de Lisboa, que tinha sido lá em 1820, foi o resultado de um trabalho constituinte, lá, de uma espécie de proto-revolução burguesa, né, portuguesa em 20, que ele vai massacrar em 23, mas enfim, né, e que ele deixa essa lei aqui no Brasil. Tá? Então, como tendo uma lei de censura em 21, como que vão ter jornais críticos e a favor da independência em 21? Né? Justamente porque quem ficou aqui para fazer cumprir a lei, que era Dom Pedro I e os conservadores e os funcionários públicos do exército português e tal, fez letra morta dessa lei. Quer dizer, eles não fizeram cumprir a lei até a promulgação, né, da proclamação da independência. Depois foi porrada, inclusive usando a lei se precisasse. Né? Mas antes, quer dizer, foi letra morta, né? Essa coisa, para mostrar um pouco para vocês também, que essa prática de leis que não são cumpridas é uma coisa que também remonta à nossa história, tá? Mas em outubro de 22 ela volta, então, a ser vigente uma censura à imprensa no Brasil, que só foi abolida em 1827, né? Por uma série de razões que daqui a pouquinho vocês vão ver aí, tá? Assim, em 28 e 30, quer dizer, o Dom Pedro I já é obrigado, inclusive, em um outro contexto, a pedir medidas de repressão contra a imprensa, né? Justamente porque em 27 havia sido caducado aí essa legislação do Dom João VI. Tá? E por quê? Né? Porque a imprensa do período, que vai lutar pela liberdade, ela era panfletária, ela era atrevida, ela era violenta na linguagem, ela era maldosa, né? Ou seja, era isso que a gente chama do pasquim, quer dizer, um tipo de jornalismo que a gente chama de pasquim, que era um jornalismo mal educado, assim, que batia feio. Tá? Então, nesse jogo da lei ser cumprida de vez em quando ou não, né? Justamente, né, isso vai permitir que em 21 se feche os olhos, né, e se deixe o jornalismo circular um pouquinho para promover a independência, e depois, né, depois de 27 e tal, vai novamente aflorar, né, numa movimentação que vai acabar resultando na própria abdicação do Dom Pedro I. Tá? Então, por quê? Né? Porque são essas articulações, essas novas configurações das relações entre conservadores, liberais de esquerda e liberais de direita, que constituem a base de apoio do governo no Brasil nesse período. Tá? Ou seja, o Nelson Werneck vai situar, se a gente quiser criar uma espécie de gráfico de liberdade de imprensa, um pico em 1821, que vai recrudescer já em 1822, e vai vir uma ditadura violenta de censura, etc., contra a imprensa, até chegar no movimento 7 de abril, que vai ser o movimento justamente onde Dom Pedro I vai abdicar. Tá? Então, nesse movimento 7 de abril, vai haver uma nova inversão e, novamente, a liberdade de imprensa vai ganhar um pico, né? E um período bastante interessante, que aí
vai durar praticamente 10 anos até a maioridade, que é 1840, quando a gente fecha esse período. Tá? Então, 2 picos, um pico muito curto de 1 ano e depois um outro pico de liberdade de imprensa de mais ou menos 10 anos. E no meio, uma grande repressão à imprensa, né, sempre muito no sentido de que o que garante ou não são justamente articulações de forças políticas, né, e de forças econômicas que de um certo período estão articuladas de uma maneira e outro período estão articuladas de outra. Tá? Então, quando todo mundo se junta pela independência, tem liberdade de imprensa. Aí aconteceu a independência, começa a falar em constituinte, opa, fecha a liberdade de imprensa e no ano seguinte fecha a constituinte. Então, são esses jogos, né, que mostram como política e jornalismo estão extremamente articulados. Tá? Enfim. Ele já adiantou aqui um pouco, né? Quer dizer que em abril, né, esse movimento de 7 de abril vai fazer surgir no Brasil quase um governo quase que republicano, né, que vai se exercer ao longo do período da regência, que é quando Dom Pedro I foi para Portugal e Dom Pedro II está com 5 anos de idade. Quer dizer, aí, né, então vai se criar um período aí de quase 10 anos, né, que vai haver bastante liberdade, né, em que o poder vai estar na mão do legislativo, né, e de um regente, que era um cara eleito também. Tá? O primeiro passo, digamos assim, para entender esse período agora, então, o que é? Temos já um Brasil independente, tá? E aí, o que acontece? Dom Pedro dá um golpe contra a Constituinte. Ele, para tomar o poder, ele autorizou a abertura de uma Assembleia Constituinte, ela foi aberta, né? E ele, logo em seguida, ele fecha essa Constituinte, porque quando a Constituinte chama ele para efetivamente jurar obediência a ela, né? Porque quando ele toma o poder, ele fala, olha, se me der uma Constituinte digna de mim, do reino do Império Brasileiro, eu vou jurar essa Constituinte. Aí quando chamam ele para jurar, ele faz de conta que não atende às exigências dele e ele fecha a Constituinte e ele vai promulgar uma Constituição em 1824. Tá? É feita pelo staff dele lá, e sem nenhuma garantia dos direitos, de vários direitos que a Constituição de 23 teria, né, e traria para o Brasil. Tá? Então, ao mesmo tempo que ele dá esse golpe, né, que ele toma essa atitude, quer dizer, e que ele afasta, a partir de então, nitidamente qualquer pensamento mais de esquerda, né, libertária no Brasil, quer dizer, num certo sentido, ele dando esse golpe, quer dizer, houve, principalmente em alguns estados da Federação não, do Brasil imperial do período, né, houve uma certa resistência. Tá? Então vai ser um período onde na Bahia, por exemplo, vai ter confusão entre baianos, né, que ficam, digamos assim, do lado de Dom Pedro I, e outros baianos que vão falar, inclusive, na volta da submissão a Portugal. Quer dizer, essa própria afastamento que ele teve que ter em relação a algumas forças acabou fragilizando o próprio movimento da independência, e o que acontece é que justamente vai ser um período muito longo para que a independência seja aceita por todo mundo. Tá? E nesse período, quer dizer, forças de Portugal vão tentar reverter essa movimentação da independência, né? Numa brigaiada lá na Bahia que vai durar até a derrocada desse general Bandeira, aí, que era um cara violentíssimo, né, alinhado com Portugal, e que ia tentar voltar atrás das coisas. Né? Por outro lado, ele está perdendo o apoio, Dom Pedro I está perdendo o apoio desses caras mais à esquerda. Por quê? Porque ele fechou a Constituinte. Então, vejam que ele fica mais fragilizado, né, por tomar essa opção, né, de ser mais centralizador no poder dele, de não acatar a Constituição, o que futuramente talvez dê mais poder a ele, mas momentaneamente acaba deixando ele bastante fragilizado. Né? E nessa fragilidade, quer dizer, começam a surgir nesses lugares que estão um pouco menos entusiasmados com Dom Pedro I, começam a surgir jornais então críticos, tá? Mas absurdamente ilegais, assim, né? Que vão caracterizar esse movimento dos pasquins aí, tá? Antes disso, dizer que essa movimentação de 21 aí também, enfim, levou ao surgimento de vários jornais que não eram tão críticos assim,
mas que aí, para citar um momento aqui que ele fala muito de Minas Gerais, quer dizer, ele diz que em 1823 surge Ouro Preto, o compilador mineiro. Em 1824, aquele lá de Itacolomi, lá que eu acho que eu já havia até citado. Em 1827, o Astro, em São João del Rei, tá? Eco da Serra, em Diamantina. Em 1828, Sentinela do Cerro, criado por Teófilo Otoni, né? Então, Vila do Príncipe, que imagino, provavelmente tenha sido virado a cidade aí, que hoje ela carrega o nome dele, mas enfim. E por outro lado, em São Paulo também começam a surgir jornais. Agora, a curiosidade aqui que o Paulista, que é o primeiro jornal de São Paulo, ele é manuscrito. Não tem gráfica lá em São Paulo, então eles têm que escrever na mão lá, e tem copistas lá. Isso era comum no século XVII na Alemanha, então é um jornal manuscrito, né, XVI. Mas enfim, o primeiro impresso em São Paulo é de 1827, que é o Farol Paulistano, né, que é o jornal... E o outro jornal que ele cita é o Observador Constitucional de 1829 do Líbero Badaró, né? Que, enfim, o governo de São Paulo foi tão liberal em relação a ele que dispensou ele de licença para funcionar e tal, não sei o quê, tá? Pois bem, mas a situação geral desse momento histórico, logo após a independência, é de absoluta censura, né? Quer dizer, de firmar o pé na independência, no poder de Dom Pedro I, firmar o pé na Constituição de 24, né? E, enfim, consolidar esse poder desse jeito, com essas alianças de força aí, com base no conservadorismo e também nos liberais de direita, tá? E aí, esses jornais críticos, né, ele vai citar dois aqui que são bem representativos desse momento, né, desse jornalismo de Pasquim, né? Um deles era Cipriano Barata. Olha como ele falava aqui do Dom Pedro I e do grupo dele lá que fechou a Constituinte, né? São os ignorantes, escravos sem amor à pátria, né? Eles querem reduzir a Constituição à água de bacalhau. Olha a terminologia que ele usa, né? Isso era bem característico desses pasquins, né? Ele diz aqui que alguns soldados, né, quando pegaram um exemplar desse do Sentinela, que era o jornal do Cipriano Barata, eles rasgaram o jornal no meio da rua, fazendo bagunça. Ou seja, os próprios Cipriano Barata foi preso, né? E de dentro da cadeia ele continuou a fazer o Sentinela, né? Assim, esse tipo de veículo que é aquilo que vai se chamar de Pasquim, que são jornais efetivamente muito raivosos no seu discurso, mas muito apaixonados no seu lugar crítico, assim, de achar e denunciar que Dom Pedro I traiu, né, as forças mais de esquerda, assim, com um pensamento mais liberal, né, ao rasgar a Constituição e criar outra, né, esse tipo de coisa. E outra pessoa que está, enfim, ainda em relação ao Cipriano Barata, quer dizer, ele quando tinha 60 anos de idade, né, em 1823, ele cria então esse Sentinela da Liberdade, né, e quando ele é preso, quer dizer, ele é condenado à prisão perpétua, tá? Ele é condenado à prisão perpétua, né? E ele ganha um indulto em 1825, mas só em 1830 que efetivamente soltam ele, né? Quer dizer, um pouco depois, quando outras forças liberais começam a criticar Dom Pedro I e tal, que é o movimento que vai desembocar na abdicação de Dom Pedro, ele vai ser solto, tá? Mas só naquele momento, né? E aí, nesse momento, ele é recebido como um herói e tal. Né? São heróis do jornalismo. Outro é o Frei Caneca, né? Que em 1823 lançava o Tifes Pernambucano, era o nome do jornal dele, que chamava, por exemplo, Dom Pedro I, né, de um príncipe jovem rodeado de lisonjeiros sem caráter, né? Então essa coisa da linguagem meio, né, violenta, assim, xingando e tal. Dizia que a cúpula da igreja estimula a servidão e o despotismo, quer dizer, era um freio, uma batia na cúpula da igreja, atribui crimes a Dom Pedro I no Pará, ele diz que o Dom Pedro pagou os ingleses para ir no Pará e matar umas pessoas, né? Combatia a escravidão, era um tema, né, do Frei Caneca, né, o fim da escravidão, e preso foi mandado então para a Bahia, né, com uma corrente de ferro no pescoço, né, quer dizer, foi extremamente maltratado, sofreu muito, mas na cadeia, né, porque demoraram para matá-lo, né, ele foi condenado à morte, mas demoraram para matá-lo, entre outros motivos que ninguém queria matar padre enforcado, eu já comentei isso com vocês.
e por fim ele foi fuzilado, mas antes disso ele ficou um tempo na cadeia, e na cadeia ele escreveu uma gramática e deu aula para preso, né? Quer dizer, era um cara, né? Eram verdadeiros heróis, assim, né? E inibia os carrascos morriam de medo de matar o Frei Caneca, tá? Um terceiro personagem que aí ele cita, né, ele está falando de alguns personagens do período, vai ser aquele famoso José da Silva Lisboa, que era um sacana, que desde o começo do jornalismo no Brasil sempre fez jornalismo áulico, né? E que continuou, segundo a frase do Nelson aqui, continuou a despejar jornais áulicos, que festejava prisões, como do Frei Caneca, como do Cipriano Barata, etc., amarrado com o governo, tá? Então vejam bem que esse período imediatamente, né, após esse recrudescimento político, porque Dom Pedro mostra a cara que veio, né, que queria continuar sendo uma espécie de ditador absolutista, e que esses jornais pasquim vão ter esse papel crítico, então bastante forte, né, e principalmente quanto mais instável vai ficando o governo de Dom Pedro I, maior força eles vão ter. Tá? Um ponto que vai, num certo sentido, agravar um pouquinho essa crise, né, é que justamente estava uma luta para que a independência fosse reconhecida. Né? Alguns países reconheciam, outros não. Aqui no Brasil, alguns estados reconheciam, outros falavam em volta de relacionamento com Portugal. Né? Quer dizer, foi uma briga danada que durou anos, né, até se resolver essa história. E 3 anos depois, em 1825... o que aconteceu? O Dom Pedro ele costurou, na verdade, por intermédio dos ingleses, uma espécie de acordo por meio do qual tanto a Inglaterra quanto Portugal reconheciam a independência brasileira. Tá? Só que o que não se contou na época, né, aquilo que pareceria uma vitória, assim, né, a gente pode dizer, foi o preço que o Brasil se comprometia a pagar, né, por essa situação. Né? E quando se descobre, né, a quantidade de dinheiro que o Brasil vai ter que mandar para Portugal como uma espécie de moeda de compensação, aí é que o cerco do Dom Pedro começa, a batatinha dele começa a esquentar. Né? Porque justamente o que as pessoas que moravam aqui no Brasil não queriam era ficar pagando tributo para Portugal. Aí vem o cara que diz que é independente, aí como o preço vai ficar pagando durante anos tributo para Portugal, quer dizer, aí que a coisa começou realmente a esquentar, quer dizer, isso foi visto como uma espécie de golpe, né, que descontentou todo mundo, tá, que estava aqui no Brasil. Né? Então, isso aconteceu em 25, em 26 já é composta, tem eleições, né, para uma assembleia de representantes lá e tal, aqui no Brasil, né, que a Constituição de 24 contemplava isso, que já tivesse eleição, que tivesse representantes e tal, tinha algumas coisas, né, que o Brasil passou a ter, né, essa assembleia era uma dessas coisas, só que o Dom Pedro, ao mesmo tempo que ele fez isso, ele fechou a assembleia em 23, não aceitou a Constituição, mas essa agora de 26, ela já começa a discutir a perspectiva de uma imprensa livre, tanto é que 27, como eu já falei para vocês, vão acabar com a lei de censura, né? E começa, inclusive, a discutir a questão da necessidade do Brasil ter faculdades, né? E principalmente cursos de direito, né? Que dariam uma formação de cunho humanístico, jurídico e tal, para formar nossos primeiros bacharéis, aí, que seria um passo importante. Né? Então começam a ter essas discussões de modernidade puxadas pelo legislativo. Como parte também desse clima de abertura, o Brasil recebe durante esse período vários estrangeiros, né, com predominância de franceses, que vêm aqui para o Brasil como comerciantes, que percebem no Brasil um país onde a burguesia está começando a ganhar espaço, o comércio está começando a ganhar uma certa importância, né? E vêm para cá como livreiro, tipógrafo e até mesmo jornalistas franceses que vêm para o Brasil para criar seus próprios jornais. Tá? E aí ele diz, né, alguns foram um pouco afoitos, acharam que aqui era a terra que podia ser livre, né? E como esse tal de Pierre Chapeux aqui, que foi expulso do Brasil, né? Veio para cá fazer jornal, fez jornal e imediatamente depois foi expulso. Mas outros, como esse Pierre Planchet, que criou o Jornal do Comércio, que é um jornal que durou até alguns anos atrás aqui, foi um jornal de uma vida muito longa, né? E que foi criada por um francês, então, em 1827. Tá? Como desdobramento dessa configuração da Assembleia, desse pedido da Assembleia,
criaram-se as faculdades de Direito, né, uma em São Paulo, justificado a escolha de São Paulo em vez do Rio, porque tinha uma biblioteca lá em São Paulo que um padre doou, tudo mais, com 7.000 volumes, né? Apesar da maior parte dos volumes serem Bíblia e livros religiosos, mas enfim, tinha pelo menos uma biblioteca, e a segunda em Olinda, né, que foi uma faculdade que depois vai ser transferida para Recife, mas enfim, era um projeto, né, que é iniciado com essa Assembleia de 26, aí, as faculdades vão começar em 1828, e que a Constituição de 23 já tinha previsto, quer dizer, uma série de avanços interessantes até de 23, que começam um ou outro aqui a ser novamente ressuscitado com o enfraquecimento do Dom Pedro I. Ele cita a Aurora Fluminense, que inicia em 1827, e que vai ser dirigida pelo Evaristo da Veiga, vai ser um jornal de artigos, que a gente já ouviu esse nome Evaristo da Veiga já bastante algumas aulas, né? E que foi um jornal que, pela sua característica mais de artigos, assim, ele vai ser atacado tanto pela esquerda quanto pela direita, mas ele vai acabar se filiando, né, a uma espécie de doutrina de progresso, que fazia críticas à monarquia, né? Criticava ministros, principalmente, não tanto o Dom Pedro I, mas ministros, e que era representante, então, de uma direita liberal. Tá? Então, os jornais, pela perspectiva do Nelson Werneck, podem ser divididos nesse período em 3 categorias, que são essas 3 forças aí que a gente veio dando nome. Né? Quer dizer, uma força conservadora, que tinha, por exemplo, o Diário Fluminense, né? E o Jornal do Comércio, uma força de direita mais liberal, que, por exemplo, a Aurora Fluminense, e uma força de esquerda liberal, onde você poderia colocar praticamente todos os pasquins, né? Mas também, enfim, a Borges de Fonseca, o Líbero Badaró, quer dizer, um monte de gente. O Líbero Badaró, o jornal dele era o Farol Paulistano, né? Um monte de gente de esquerda que começou a fazer esses jornais aí, escondido. Muitos deles eram, inclusive, anônimos. A pessoa nem dizia quem escreveu o jornal para não ser preso e perseguido em seguida, né? Então, característica do pasquim, que depois a gente vai falar um pouquinho de cada uma delas. E aí ele passa, então, a descrever a nova fase, digamos que a partir de 25, 26 começa a desencadear, que é a fase que vai resultar na abdicação do Dom Pedro I. Quer dizer, cada vez mais a batatinha dele vai esquentar até uma hora que ele tem que sair fora, né? Então, 1830 é um momento marcante disso, por quê? Porque Dom Pedro I estava sendo tão atacado pelos pasquins, aquilo estava incomodando tanto a ele, que ele pediu enérgicas medidas da Assembleia Legislativa contra esses jornais, né? Apesar de não ter mais censura impressa, ele queria que colocasse um limite naquilo, e os liberais simplesmente fizeram cara de paisagem para Dom Pedro I e não mexeram uma vírgula, tá? Deixaram os jornais continuar atacando ele de uma maneira bastante crítica, tá? Então os liberais de esquerda e os liberais de direita acabam se aproximando nessas novas configurações da Assembleia e deixando os conservadores isolados, com Dom Pedro I cada vez mais isolado. Tá? Essa movimentação que vai culminar num período de bastante liberdade de imprensa, né? Que inicialmente começa por esses passinhos ainda meio escondidos e tal, mas que depois vai ser descaradamente crítico de Dom Pedro I até o momento em que ele vai ser obrigado a abdicar. Tá? Então, ele cita, por exemplo, né, como até jornais monarquistas são críticos do Dom Pedro I. Então, em 1830 sai um jornal que chama O Repúblico, que era um jornal que, apesar de chamar República, era monarquista. Né? O Repúblico vinha de res pública e tal. Enfim, do Borges da Fonseca, que tinha uma epígrafe de Rousseau, que falava: a liberdade pode se adquirir, mas depois de perdida não se pode recobrar. Né? E que era um jornal monarquista, né? Mas que justamente reclamava das liberdades perdidas. Né? Em setembro, há um outro movimento importante aqui que ele coloca, em 1830, que são estudantes que comemoram a queda do Carlos X, que era o rei de França absolutista, né? Que foi derrubado definitivamente lá na França, e isso vira um festejo, né? No Brasil, todas as forças liberais festejando, né, essa derrubada aí do Carlos X, que tentou dar um contragolpe na França e tal, de direita, né, de absolutista, mas não conseguiu, foi derrubado.
Só que esses alunos de direito em São Paulo eles são reprimidos pela polícia, quer dizer, essa coisa ambígua, né, de que tem força de direita, força, né, mais liberal. E aí o Líbero Badaró, que tinha esse Farol Paulistano, ele faz uma matéria de apoio aos alunos, dizendo que eles tinham direito de festejar a queda da monarquia, etc., e ele é assassinado. Tá? E essa morte do Líbero Badaró vai desencadear uma série de manifestações, né, Brasil afora, que já no momento em que a coisa já não está muito pacífica, né, vai pôr mais lenha ainda na fogueira. Né? Por que não está pacífica? Porque Dom Pedro I ele resolve fazer uma viagem por Minas, que é denunciado pela imprensa como uma tentativa de preparação de golpe. Diz a imprensa que ele está articulando o golpe, né? Enfim, absolutista, para novamente fazer regredir as forças do mesmo jeito que ele tinha feito lá em 1823, 1800, né? Depois da proclamação da independência, e começa a haver uma revolta no Rio de Janeiro. Quando ele volta para o Rio, começa a haver uma barulheira de rua de gente protestando contra Dom Pedro I, achando justamente que ele estava querendo articular um golpe lá em Minas. Né? E aí, essa confusão na rua acaba se tornando uma briga entre brasileiros e portugueses no Rio de Janeiro, né? Os portugueses meio que defendendo Dom Pedro I e os brasileiros sendo críticos, né? Acaba virando uma briga, enfim, de nativos, de nacionalidades, né? Dos portugueses que moravam no Brasil contra as pessoas que eram mais patriotas, digamos assim, né? E mais ligadas aos valores do próprio Brasil, e que vai desencadear uma famosa noite das garrafadas lá, que ficou famosa porque os caras jogando garrafa em cima da cabeça dos outros na rua, assim, por causa desses conflitos. Tá? Em 17 de março, uma comitiva do Legislativo vai visitar Dom Pedro I e vai cobrar, então, dele que a polícia seja enérgica contra as pessoas que estão defendendo ele, que estão jogando garrafa na cabeça dos outros, né? E que vai ser uma coisa vista como uma espécie de provocação, tá? E o que vai acabar desembocando, então, na movimentação dele ter que abdicar. Né? E a partir do momento que ele vai abdicar, quer dizer, vai surgir o período da regência, porque Dom Pedro II tem 5 anos de idade, não pode ser o novo imperador, porque ele é menor de idade, né? E aí surge, então, um período que é chamado da regência, onde uma série de avanços significativos, né, vão acontecer de maneira que o Nelson Werneck fala que aquilo foi quase uma república, porque não tinha imperador e o legislativo, junto com um regente eleito lá e tal, que geriam o país. Aquilo foi praticamente uma república durante esse período, né, que vai durar quase 10 anos. E, enfim, que vai permitir com que a liberdade avance, né? Num certo período, principalmente, né, do início, né, desse período, principalmente, né, porque é muito clara a necessidade, inclusive, das pessoas se unirem para que Dom Pedro I não tente voltar para o Brasil e reassumir o Império, né? Coisa que, enfim, tem muita gente no Brasil que quer que ele volte, que quer que ele reassuma, né? Então é sempre esse problema, quer dizer, tem sempre força de um lado e força do outro, né? Mas, enfim, ele teve que abdicar, teve que ir embora, mas tem gente forçando a mão que ele volte, o que faz com que, novamente, os liberais de direita e de esquerda se juntem contra os conservadores para garantir que Dom Pedro I não volte, agora, nesse momento, nessa união, a mesma união que houve na época da independência, vai haver de novo para que Dom Pedro I não volte. E em 1834, quando Dom Pedro I morre, acaba essa ameaça dele voltar. E aí, novamente, os liberais de direita vão se juntar com os conservadores numa movimentação que vai cada vez mais levar o Brasil para um lugar mais à direita, até 1840, em que eles dão maioridade de 18 anos para um cara que tem 14. Né? E aí eles fazem o Dom Pedro II assumir o Segundo Império, então, meio que dando uma espécie de golpe de direita, né? Onde liberais de direita e conservadores novamente vão impor uma situação de censura à imprensa, de retrocesso e tal. Então esse é o período inteiro, né? Aqui nesse momento o Nelson Werneck está adiantando um pouco qual que é o panorama, então, do período inteiro, tá?
E o argumento, né, que se vai levantar na época para dar maioridade do Dom Pedro II e tal, era o combate justamente da anarquia que podia virar o Brasil caso se começasse a falar em coisas tão absurdas como libertar escravo e enfim, coisas dessa ordem, né? Então esse que era o medo, né, tanto de liberais de direita quanto de conservadores, né, que houvesse uma mudança muito grande, digamos assim, dos rumos da sociedade brasileira. Então vira e mexe, conservador e liberal de direita acaba se juntando para manter o poder na mão da própria direita, tá? Contra valores como abolição e república. Enfim, cresce muito nesses períodos, então, os embates políticos, e isso ganha uma forma, como é um período que está tendo liberdade, né, até 1840 vai ter essa liberdade de imprensa, de produção de jornais e tudo, né, cresce muito o embate e a forma típica desses embates vai ser o pasquim, tanto de um lado quanto do outro, usando linguagem baixa, rasteira, atacando e tudo mais, né. E também uma componente dessa época vai ser a existência efetivamente de algumas movimentações, né, ou de algumas organizações regionais, né, de tentativa de ganho de independência, né, como foi o movimento da cabanagem, tentativa de separação na Bahia, agitações estudantis em São Paulo, mas também agitações em Minas Gerais, meio que com essa ideia um pouco de independência desses estados em relação, não é que esses estados se tornassem países, né? A balaiada, né? A Revolução Praieira, enfim, são movimentos também que vão gerar um pouco de turbulência, né? Nesse período, que também vai justificar, no certo sentido, essa reunificação das forças de direita. Enfim, dado esse panorama, ele vai descrever um pouco o que são os pasquins, esses jornais que se fazem no período, né? Características típicas e que são criticadas. Eram jornais que não tinham periodicidade certa, saíam quando dava, tinham vida efêmera, às vezes saía, aí morria, depois de 5 anos saía de novo. Carregavam sempre uma epígrafe emblemática, nessas frases de Rousseau, essas coisas aí que a gente já deu alguns exemplos para vocês, né? Era bem típico, né, desse gênero jornalístico. Eram em geral feitos por um cara só, ou alguns simpatizantes de uma determinada vertência política, né? Que mais? Eles tinham uma linguagem torpe, uma linguagem bem direta, uma linguagem bem violenta, tá? Sem pudor nenhum de palavrão, esse tipo de coisa. Em grande parte eram anônimos, mas de vez em quando não, tá? E promoviam invasão da vida íntima, então falavam daquelas coisas que todo mundo, a boca pequena, falava também, da sacanagem do Dom Pedro I, saindo com tudo quanto era nobre, né? Mulher de nobre na corte e tal, não sei o que, punham a vida, né, íntima escancarada e tudo mais, né? E sem ter limite, né, em relação à difamação, injúria, calúnia, o que precisasse usar de arma contra o inimigo valia, tanto dos de direita quanto dos monarquistas, quanto dos de esquerda, quer dizer, todo mundo ali entrava num bate-boca desgraçado com esses jornais nesse formato. O lado positivo, né, e em nome dessas características, Nelson Werneck vai dizer que a história do jornalismo sempre olha um pouquinho com, né, um olhar assim para esse período, tipo, porra, isso aí é jornalismo mesmo, os caras baixaram um porrete lá, em linguagem chula e tal, né? Mas ele vai destacar que sim, que ele acha que é o primeiro grande período, né, importante de liberdade da imprensa no Brasil, né? E ele vai destacar, então, lados positivos do Pasquim como o quê? Primeiro, que defesa irrestrita da liberdade nos pasquins de esquerda, né? Também tinha os de direita que defendiam a monarquia. Mas, enfim, nenhum deles, na verdade, defendia censura, nem os de direita iam defender censura. Então, todos eles estavam comprometidos, de alguma maneira, com a ideia de liberdade de imprensa. Foi um movimento muito plural, então justamente tinha pasquim conservador, tinha pasquim de esquerda, tinha liberal de direita também, né? Então teve espaço para todo mundo se manifestar, tá? Exerceu uma influência direta sobre a realidade política, então efetivamente os políticos liam esses pasquins, essas matérias tinham repercussão, as pessoas tinham que dar satisfação dos seus atos, eram cobrados socialmente e até juridicamente, tal, por atos que eram denunciados nesses pasquins, como corrupção, ministérios e tudo mais, né?
foi uma representação rica do ambiente brasileiro. Então, ler esses pasquins é uma fonte histórica muito importante, né? E conservavam, né, um conteúdo efetivamente democrático, no sentido de que várias forças ali tiveram voz, né? Então era uma movimentação efetivamente interessante, né, que apesar de parecer ser um momento quase que de anarquia, né, de fake news absoluta por tudo quanto ela, por outro lado, era uma manifestação das pessoas, e aí as pessoas ouviam aquilo e se posicionavam em relação a cada uma daquelas opiniões. Tá? Então era rico, era interessante, né? Algo assim, melhor um jornalismo baixo e todo mundo se pegando no tapa e tal, do que você não ter jornalismo, você ter aquele mundo cor-de-rosa lá que a imprensa pintava, né, a imprensa áulica pintava e que, enfim, aquilo não representava nada. Tá? Então, da sua forma plebeia, que gera indignação e inteligência aristocrática, diz aqui, né, o Nelson Werneck, né, mas foi uma grande época, uma época onde os jornais eram fiéis às tensões do período, eram bem feitos no sentido de expressar essas coisas, tinham um nível expressivo em que as pessoas podiam expressar o seu pensamento nesse sentido, eram fiéis aos debates que estavam se travando na época, né? E mais do que tudo isso, quer dizer, uma coisa muito importante na perspectiva da Werneck Sodré é que era um representante, né, de um jornalismo artesanal, ou seja, de um jornalismo que ainda dava para ser feito por uma pessoa, duas, numa grafiqueta de esquina e tal. Ainda não havia os fenômenos que vão acontecer futuramente, né, da necessidade do jornalismo ser uma empresa jornalística, né, e futuramente ainda, pior do que isso, uma empresa monopolista, com toda a perda de riqueza, né, que esse tipo de jornalismo muito comercial, empresarial, industrial, né, vai acabar representando, segundo a perspectiva do Nelson Werneck. Tá? Enfim, a gente já adiantou algumas coisas que vão ser a temática do próximo encontro, porque a gente vai virar agora justamente para a fase em que se fala justamente da queda, do momento em que Dom Pedro I é obrigado a abdicar, né, por força dessas confusões todas aí que a gente viu, né, de tensões, desconfianças contra ele, visão crítica contra o governo, e principalmente esse acordo que ele fecha aí com Portugal para reconhecer a nossa independência, né, prometendo mandar mundos e fundos de dinheiro para Portugal, que gera uma indignação violenta, né, foi vista como uma espécie de traição absurda, né, dos ideais da independência, né, e que vão levar ele, então, depois dessas confusões de rua todas e tudo mais, a ser obrigado a abdicar sob risco de qualquer dia invadirem lá o palácio e matarem ele. O negócio estava realmente, a energia ficou pesada, assim, né? E aí, a solução que se deu foi essa, ele abdica, sai do Brasil, né? E aí, enquanto Dom Pedro I ainda é uma criança, dos 5 aos 14 anos, essa fase dos pasquins que vão debater, de coisas interessantes que vão acontecer, mais estudo, algumas aberturas, né? Até que novamente há uma confluência de forças da direita, em 1840 se dá o golpe da maioridade e a gente entra então no jornalismo do Segundo Império, tá? Que é o tema da próxima aula. Então, até lá e abraço.